vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo desse sábado aí, sabadão, galera, com muita informação, muita notícia aqui sobre o Vasco da Gama. A gente vai falar aí do Facundo Colidio, a gente vai falar do Sousa, que finalmente vai chegar no Rio de Janeiro para assinar contrato. A gente vai falar também de algumas especulações no mercado ainda. Iremos falar de muitas informações sobre o Vasco da Gama aí no aspecto jurídico da SAF vascaína. Também do Marco Lamaque aí apresentando o projeto aí do novo CT junto com o Pedrinho. Iremos falar também, né, de Campeonato Brasileiro, do jogo amanhã da partida do Vasco, alguns detalhes. Vou trazer essas informações melhor, né? A ficha técnica, tudo direitinho amanhã no pré-jogo. E iremos falar também de Sul-Americana. Peraí que tá caindo a minha cola. Ô, meu pai do céu, que eu não consigo ajeitar nunca isso daqui. Iremos falar de Sul-Americana, daqui a pouco eu ajeito, né? Iremos falar de muitas informações sobre o Vasco da Gama, mas antes de mais nada peço a vocês o joinha, o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, também compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis. Se vocês puderem compartilhar, vai impulsionar o canal na plataforma do YouTube, serei muito grato a vocês. Pessoal, vamos falar de informações do Vasco. Primeiro, deixa eu só ajeitar minha cola rapidinho aqui, porque o negócio aqui caiu, né? Para quem não sabe, né, cara, aqui é tudo improvisado, tá? No meu estúdio aqui, que eu faço aqui no meu quarto. Então, eu uso um apoio do travesseiro para sustentar o celularzinho que tá me dando a minha cola aqui das notícias, das informações. Eu tenho um script, entendeu? Eu tenho tudo aqui, né, certinho. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Claro, não tem vergonha aqui, ó. Ó, é que não tá dando para ver. Pera aí. Deixa eu ver, ó. Aqui, ó. Todas as informações aqui. Se eu não, cara, eu não lembro. Sinceramente, a minha memória é muito ruim, cara. É muito ruim. E às vezes o celular ele não quer ficar aqui. Eu boto um travesseiro, cara, para sustentar ele, escorado no pedestal, e às vezes o travesseiro ele cai, ele desmorona, tá? Gente, vamos falar do Colidio e do Sousa, né? O Vasco deu entrada aí na pré-inscrição tanto do Santiago Sousa quanto do Facundo Colidio para a Copa Sul-Americana, tá? O Vasco está com boas ligações dentro da Conmebol, se eu não me engano, tá? E eles estão ali dando ali, adiantando, né, cara, a documentação dos jogadores, faltando só a assinatura de contrato aí do Santiago Sousa, que vai chegar no domingo, tá? Santiago Sousa deve chegar domingo aí, não sei se pela manhã ou se pela tarde, para fazer exames médicos e assinar contrato com o Vasco. Ele estava sendo esperado hoje, no sábado, mas ficou essa informação desencontrada, se ele chegava sábado, se ele chegava no domingo, mas parece que ele chega domingo mesmo, tá? E o Vasco está utilizando aí esses bons contatos aí para agilizar o processo, né? Para aguardar o envio dos documentos de transferência do clube argentino, que o Vasco comunica a FIFA e a FIFA comunica a AFA, que é a Federação Argentina, para enviar a documentação do jogador para que possa ali inscrevê-los na Copa Sul-Americana, para que o Vasco possa contar com esses jogadores contra o Olímpia do Paraguai já nas oitavas, né? Ou nas quartas? Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Eu estou confundindo com a Copa do Brasil, tá? E o Vasco está muito otimista aí de conseguir concluir essa burocracia a tempo para ter os dois reforços já contra o Olímpia do Paraguai. Vamos, a diretoria do Vasco trabalhando aí, já não era de se esperar, né, cara? Assim, porque é o mínimo, né, que a gente pode esperar da diretoria, agilizar as coisas, tá? O Santiago Sousa está vindo aí por 6 milhões de dólares limpo, tá? Pelos 100% do passe do jogador, e 7 milhões e 700 dólares bruto, tá? O Vasco vai adquirir 100% do passe do jogador aí, do Santiago Sousa, jogador argentino, junto ao Racing da Argentina, né? E o Racing quer preservar 10% aí numa futura venda, uma futura transferência aí, quando o Vasco for vender, né,
o Santiago Sousa, né? E ele está sendo aguardado aí para assinar contrato, né, no domingo, e vamos aguardar 2 reforços aí importantes para o Vasco da Gama. E o Vasco continua, né? No mercado parece que tem especulações aí de zagueiros. Arthur Chaves foi citado e também o Diego Carlos. Parece que o Diego Carlos aí está na frente. Diego Carlos que pertence, se eu não me engano, ao Spartak de Moscou. Eu acho que é o Spartak ou o Fenerbahçe. Não vou lembrar aqui que eu não anotei, tá, gente? Me desculpa, tá? Mas parece que o Diego Carlos está na iminência de rescindir o seu contrato para o seu clube, né? E o Vasco aí, dessa forma, poder negociar luvas e salários diretamente com o jogador. Vamos acompanhar. Eu estou ajeitando minha cola, tá, pessoal? Que o celular tá caindo, cara. Eu estou tentando assentar aqui esse travesseiro, que é um tormento, meu Deus do céu. Mas enfim, né? Vamos aguardar, né? Que o Vasco também está atrás de zagueiro. E tem as especulações aí, tanto do Arthur Chaves, o Vasco está querendo um zagueiro brasileiro, tá? Pelo menos aí até 1,90 de altura, que seja bom no jogo aéreo. Inclusive aí, cara, parece que o Diego Carlos ele fez um gol pelo time dele, pelo campeonato aí do time dele de cabeça. Parece que ele é muito bom no jogo aéreo, tanto defensivamente como ofensivamente, né? E o Brian Rodrigues, gente. O Brian Rodrigues também tá cotado aí. Parece que as últimas informações, né, do Gustavo Tutinha, né? Diz que o América do México sinalizou positivamente aí para a proposta apresentada pelo Vasco e parece que na quinta-feira, aí, dia 6, os moldes aí da proposta foram os seguintes, tá? 10 milhões de dólares fixo pelos mesmos 60%, mais aproximadamente 2 milhões de dólares em metas que, se batidas, aumentam a porcentagem do passe para 80%, tá? Totalizando aí 12 milhões de dólares por 80% do passe em caso de meta batida. Caralho, o Vasco tá com dinheiro, hein? Será que o Marco Lamarca já agiu nos bastidores e a gente não sabe? Porque de onde que tá aparecendo tanto dinheiro assim? O Vasco adquiriu 80% aí do Brian Rodrigues, né? E diz que as conversas aí já estão bem avançadas. Gradativamente, o clube mexicano espera destravar a negociação pelo ponta colombiano Campas, né? Porque eles querem contratar o Campas, que pertence, se eu não me engano, ao Rosário Central, para que possa liberar depois o Brian Rodrigues, né? E que possa avançar aí nas conversas. Aí surgiu aqui uma informação que o Vasco como é que eu vou dizer, acertou salários e luvas aí com o jogador, com o empresário do jogador, do Brian Rodrigues, tá? O Vasco deu mais um passo importante aí na tentativa de contratar o Brian Rodrigues e, segundo informações aí, de que já acertou salário, luvas, e seus representantes aceitaram os termos apresentados pelo Vasco da Gama, tá? Diz que o acerto aí com o jogador representa um avanço muito importante na negociação e o Vasco agora concentra ali as tratativas com o América do México. Diz que as conversas ainda entre os clubes já estão avançadas, mas ainda é necessário chegar a um acordo definitivo para concretizar a transferência. Cara, esse acordo é o seguinte, cara, é negócio lá de tipo de contrato não, tá? Ah, peraí, Colídio e o Sousa vão ser jogadores do Vasco até o fim de 2029, tá? 3 anos e meio de contrato, informação importante aqui, né? No caso do Brian Rodrigues, forma de pagamento, garantias bancárias, garantias financeiras, aí é que entra o problema, cara. Que o Vasco, para apresentar essas garantias financeiras, é um parto muito grande, muitas vezes isso trava as negociações do Vasco da Gama, entendeu? Então aí, porra, aí é um passo ali, é tipo uma casa, quando você constrói uma casa e tem a parte do acabamento. Aí você estipula aí que a construção vai durar, sei lá, 2 anos, né? Mas aí acaba durando 2 anos e meio, porque o acabamento sempre dá um problema, sempre dá um troço ali no final da construção, é um problema ali na alvenaria, é um problema ali na marcenaria, né? É um problema ali na parte hidráulica da casa, ou então na parte elétrica também, né? Então tem sempre um problema, a mesma coisa aí, uma transação de jogador. É a mesma coisa, eu que já fui corretor de imóveis, cara, já trabalhei como corretor de imóveis, é quando você vai vender um imóvel que você já está tudo acertado, tanto com o cliente
quanto com o dono do imóvel. Mas aí a documentação do imóvel não está regular, tá? Ainda tem algumas pendências, ainda tem algumas arestas para acertar, e se torna uma negociação complicada que poderia ter fechado ali em 3 dias, pode demorar uma semana. É mais ou menos isso que acontece com o Vasco, né? Nas suas negociações nesse exato momento. Ainda tem negócio de justiça no meio, tem que dar satisfação para a justiça, dar garantias bancárias, e porra, é um problema muito grande, tá, cara? E, cara, quem não tá muito feliz, né, com essas negociações, com as contratações do Vasco da Gama, é o Mauro César Pereira, que mais uma vez voltou a criticar as contratações do Vasco, por o Vasco estar numa recuperação judicial. Porra, cara, que cara babaca, meu irmão. Olha, eu vou falar uma coisa, tem muitas coisas que o Mauro César fala, até mesmo sobre o Vasco, que eu concordo com ele, que a gente fica até, cara, abismado quando ele fala algumas coisas positivas aí sobre o Vasco da Gama, tá? Mas, porra, tem coisa que ele fala que, pô, caralho, que é melhor que ele ficar calado, cara, ou então é melhor a gente ser surdo do que escutar esse tipo de coisa, né? E o Mauro César, lá no Posse de Bola, no canal UOL, esse lixo de veículo de comunicação, como eu já falei, o Juca Kfouri também foi outro aí que veio falar que o Pedrinho tá... O Pedrinho não, o Vasco tá enrolado lá com emendas parlamentares, de que o Alain Melanciano é um braço direito do Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, e que isso vai estar recebendo emendas parlamentares através desse oh meu Deus, desse processo aí, né? Pela influência do Alain Melanciano, que hoje é o vice-geral do Pedrinho, né? Na diretoria vascaína. E ele está levantando uma bola aí de que o Vasco está se beneficiando com emendas parlamentares, né? E, pô, e tem notícias aí que o Flamengo já se beneficiou com isso, cara, com um aporte de dinheiro público para o CT dele durante a Copa do Mundo, tá? Não essa Copa do Mundo, a anterior, a Copa do Mundo anterior lá no Catar, né? O Flamengo também recebeu, na Copa do Mundo de Clubes, perdão, a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo se beneficiou com verba pública para poder para fazer instalações para a torcida rubro-negra assistir os jogos nas ruas, não sei o quê. Tanto Flamengo, quanto Fluminense, quanto Botafogo, que participaram do Mundial de Clubes, receberam verba pública. E não necessariamente isso seja emenda parlamentar. Aí tá esse Juca Kfouri, esse escroto desse jornalista aí, que já devia ter parado há muito tempo, que eu não sei como é que tá vivo até hoje, tá? Vem falar merda, cara. Um cara que nunca gostou do Vasco, sempre foi opositor do Eurico Miranda na época, sempre criticou, tá? E agora, e faz as suas análises através aí de uma militância política, porque ele tem um lado político ali que ele demonstra para todo mundo, ele não esconde de ninguém e ele mistura as coisas todas. Então, como tá o Flávio Bolsonaro inserido no meio da questão, ele está levantando essa bola. O problema é esse, é que o Flávio Bolsonaro está ali no meio da questão. Se não tivesse, ele não estava falando nada. Vocês estão entendendo como é que é? Não estou falando aqui, não estou defendendo lado político nenhum, tá, gente? Não estou colocando política no meio, nem nada, né? Eu estou falando que esse pessoal, eles confundem as coisas, eles colocam ali o lado político deles, a militância política deles, acima do futebol e acima dos comentários lá sobre o futebol que eles fazem. Então, as críticas do Neymar têm cunho político, tá? Eu posso concordar com muitas críticas sobre o Neymar, eu também não sou admirador do Neymar como pessoa, tá? Mas muitas críticas com ele tem cunho político por trás, tem muito cunho político, porque o Neymar defende um lado, eles defendem outro. Então, cara, quando entra nesse mérito é uma merda, tá? Então, o Mauro César, né? Voltou a criticar a recuperação judicial do Vasco, que segue contratando sem parar. Abre aspas por peruquinha, né? Eu queria falar também sobre o Vasco. O que acontece no Vasco não dá para passar sem falar nada. O Vasco segue contratando a rodo. E o Vasco é um clube em recuperação judicial, gente. Isso é uma vergonha no futebol brasileiro. O Vasco está em recuperação judicial e ele contrata sem parar.
É impressionante como a gente normalizou esse tipo de coisa. Fecha aspas aí pro Zé Peruquinha, do Mauro César Pereira. Cara, Mauro César, vai se meter com a porra do teu time, cara, do Urubu, cara. Olha o rabo do teu time aí, que já se beneficiou com verba pública aí por anos. Tem um patrocinador que é o mesmo patrocinador aí do Campeonato Brasileiro, da CBF. Porra, você não olha para essas coisas não, cara. Esquece o Vasco, cara. Pô, vai se informar primeiro o que se trata de uma recuperação judicial. É lei, cara. É lei. O Vasco pode usar desse mecanismo de recuperação judicial, assim como outros clubes que são SAF podem usar também. Está na lei. O Vasco não está fazendo nada fora da lei. Nada. E outra, recuperação judicial não fala se você pode contratar jogadores ou não. Ele fala que você tem que gastar da mesma proporção que você arrecada. Você não pode gastar mais do que você arrecada. E o Vasco não está gastando mais do que está arrecadando. É simples assim, a matemática é simples, cara. Tá? Então, porra, vai tomar conta da tua vida, cara. Vai tomar conta. Por falar nisso, cara, eu vou pular aqui meu script, tá? E vou falar sobre justiça. Aproveitar o gancho desse imbecil do Mauro César Pereira, tá? E eu vou citar aqui para vocês o seguinte. Parte de justiça. Olha só, cara. É o seguinte, tá? Deixa eu só me achar aqui. Urgente. Vasco tem vitória fora das 4 linhas, tá? Eu vou ler a matéria para vocês para explicar para vocês o que eu quero dizer, tá? Através aqui da opinião do Mauro César Pereira. O parecer é favorável ao Vasco em pontos importantes. Segundo a Procuradoria... Peraí, deixa eu ver aqui. Parecer também está... Vamos lá. Segundo a Procuradoria, embora existam indicativos de irregularidade, não há provas ou indício de equívocos de fraude, má-fé ou despesas injustificáveis que sustentam, neste momento, medidas tão extremas como o afastamento dos administradores e a intervenção da SAF, tá? Outro ponto importante envolve cerca de 100 milhões investidos em reforços. A administração judicial já havia entendido que esses gastos eram compatíveis com a realidade do clube da Série A e tinham como objetivo manter a competitividade e buscar receitas futuras. Cara, você não pode deixar de contratar porque você está numa recuperação judicial, porra! Você tá entendendo? O Vasco precisa contratar jogadores, cara. O Vasco pode cair para a segunda divisão. O Vasco está na zona de rebaixamento. Se o Vasco não melhorar esse time, o Vasco pode cair para a Série B. Isso vai ser pior para a recuperação judicial. É isso que esse incompetente, que esse asno, que esse burro desse Mauro César... Burro não, ele é mau caráter. Ele é mau caráter. Ele conhece das leis. Ele está usando de mau caratismo. Então ele fala isso, tá? Ele usa ali... que ele tem ali a palavra ali, como ele é conhecido, né, jornalisticamente falando, então ele usa ali a formação de opinião dele para ludibriar as pessoas, para fazer as pessoas pensar o errado. Você tá entendendo? E tem muito catanho, tem muita gente burra que vai na onda dele, desse cara, desse sujeito, entendeu? Então, se o Vasco não contratar, se o Vasco não fazer o futebol funcionar de maneira correta para atingir os seus objetivos, tá? Isso pode atrapalhar também na recuperação judicial. Então o Vasco não pode parar de investir no futebol por estar numa recuperação judicial, cara. Não pode, tá? A nota continua dizendo o seguinte: o parecer também destaca o relatório produzido pela própria gestora nomeada judicialmente Samantha Mendes Longo. Após a diligência da Vasco SAF, ela conclui que a companhia possui estrutura de gestão adequada, executivos especializados e uma diretoria funcionando regularmente. O Conselho de Administração, inclusive, estaria se reunindo com frequência superior à exigida pelo Estatuto. A Procuradoria ainda aponta que a intervenção determina originalmente e considerou o procedimento previsto ao artigo 65 da Lei de Recuperação Judicial para a escolha do gestor judicial. Diante disso, o Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso do Vasco, entendendo que neste momento não há necessidade das medidas extremas
anteriormente determinada segundo Tiago Nascimento, do jornal O Globo. Quer dizer, o Ministério Público foi contra a Justiça ter afastado a diretoria administrativa do Vasco da Gama, tá? Dizendo que não tem relatos ali de gestão temerária, de fraude. Há algumas irregularidades, sim, há algumas irregularidades, mas não tem ali má fé, não tem ali corrupção, eles não viram nada disso, falta de transparência, eles não viram nada disso, tá? E se faz necessário o Vasco andar para deixar o futebol num patamar pelo menos satisfatório, cara, para que essa recuperação judicial continue andando corretamente. Então esse imbecil desse Mauro César Pereira, ele não entende esta merda. Ele não entende, tá? Olha só, Justiça, aí agora eu vou pro outro lado. Justiça revela alerta sobre o caixa do Vasco da Gama. Aí sim, aí olha só, a quarta vara empresarial do Rio de Janeiro proferiu nesta sexta-feira um novo impacto na recuperação judicial do Clube de Regata Vasco da Gama, SAF. O documento trata de mudanças na administração judicial, aumentando a fiscalização sobre as informações financeiras e de governança e traz detalhes importantes sobre a necessidade do financiamento DIP de 40 milhões. Tá? Os 40 milhões, dinheiro é para manter a operação, não para novos investimentos esportivos. O Vasco não pegou 40 milhões do Lamáquia para comprar jogador. Ele pegou o empréstimo para manter o futebol em dia, para pagar salário, para pagar fornecedor, para pagar compromissos. É para isso, não para contratar jogador. Esse é talvez o ponto financeiro mais importante revelado no despacho, tá? No pedido apresentado à Justiça, Vasco e Vasco SAF afirmaram que a situação de liquidez da Recuperandas é alarmante. Segundo o documento, a projeção financeira para 2026 aponta insuficiência significativa de caixa para fazer frente às obrigações operacionais financeiras decorrentes da própria estruturação. E existe uma preocupação ainda maior no curtíssimo prazo. Tá? A projeção diária de caixa de 31 de agosto de 2026 apontaria rápida deterioração da disponibilidade financeira e risco concreto de falta de recursos para cumprir obrigações concretas nas próximas semanas. E dentro desse cenário que aparece o financiamento DIP, né? O desembolso inicial previsto é de 40 milhões de reais a ser realizado pela Almirantes Representações e tal, que vai comprar o Vasco, tá? Existe uma informação fundamental. O próprio pedido deixa expresso que esse financiamento não está associado à expansão das atividades do Vasco ou à realização de novos investimentos esportivos. Ou seja, o objetivo principal desses 40 milhões não é reforçar o elenco. O recurso foi apresentado como necessário para preservar a operação que já existe e cumprir compromissos essenciais. Entre a destinação mencionadas estão, salários e obrigações de atleta, profissionais de futebol, categoria de base, empregados, fornecedores estratégicos, prestadores de serviço, autoridades fiscais, obrigações previstas no plano de recuperação judicial, transação fiscal, outros débitos necessários para a manutenção de atividades empresarial e esportiva. Segundo o próprio Vasco, a ausência desses recursos poderia comprometer pagamentos de atletas, funcionários, fornecedores, criar novos passivos e até colocar em risco avanços obtidos durante a recuperação judicial. Importante, este novo despacho não está autorizando agora o financiamento de 40 milhões. O documento registra que a possibilidade de contratação do DIP, da sua urgência, já haviam sido escolhidos anteriormente em outra decisão judicial. Então não tem nada a ver deles liberarem o empréstimo ou não. Tá? O que o despacho representa? O documento não determina uma nova intervenção na Vasco SAF. E também não novamente seus administradores, mas demonstra claramente que o nível de fiscalização judicial aumentou, tá? Eles estão falando, dando a mensagem de que eles estão de olho, tá? Das operações do Vasco, tá? De olho aí da maneira que a diretoria administrativa tá dirigindo o Vasco, a SAF, tá? No meio dessa recuperação judicial. Então, tipo assim, olha, eu tô olhando o que vocês estão fazendo aqui. Se vocês fizerem merda, eu vou agir, tá? Eu vou interferir. É isso que a justiça tá passando. A mensagem que a justiça está passando é essa, tá? A justiça quer entender por que relatórios anteriores indicam regularidade, enquanto posteriormente surgiram problemas relevantes de governança e uma necessidade urgente de caixa para sustentar as operações. E o principal alerta financeiro do documento será
justamente aqui. Os 40 milhões do novo DIP são apresentados pelo próprio Vasco como capital necessário para manter a operação e não como dinheiro destinado originalmente a novos investimentos esportivos. Seguiremos acompanhando e tal. Então, cara, olha só. Não existe isso, cara. Não existe esse negócio, tá? Não existe essa parada, não. Então, a justiça está de olho. Tudo que o Vasco faz, ele tem que se remeter à justiça. E esse babaca desse Mauro César Pereira tá falando besteira, tá? Ó, o Ministério Público que te criticou de forma jurídica o processo da 777 contra o Vasco, tá? Diz que a cota do Ministério Público no processo da 777 contra o Vasco, criticando de forma jurídica como o processo foi recebido, certificação de suspensão de prazo nos autos. Parece a mim que a ação da 777 subiu no telhado e respira por aparelhos e prognóstico. É de seu óbito. Segundo o José Américo aqui, o José Américo que vive dando aqui nota, né, sobre o andamento aí dos trâmites judiciais do Vasco da Gama. Parece aí que a 777 está com seus dias contados, tá? Uma vez que o Vasco parece que vai vender os seus ativos aí para tal da Almirantes aí, participações do Marco Lamáquia, e eles vão instituir uma nova SAF, cara. Quer dizer, as ações da 777 vão perder totalmente o efeito, entendeu? E o que a 77 está aí contestando na justiça vai por ralo abaixo, uma vez que até o dia 15 a 777 tem que apresentar aí quem é que está por trás, quem é que representa a empresa, né? O seu domicílio aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, da 77 Carioca, e até agora nada, né? Ela tem até o dia 15 para poder resolver essas obrigações aí. Se ela não resolver, já era, tá? Aí engraçado, né, cara? Aí agora o Rodrigo Capello, o jornalista Rodrigo Capello da Rede Globo, ele se manifestou na coluninha dele lá no Estadão, tá? Ele falou o seguinte, tá? Rodrigo Capello critica a venda para a Lamáquia. Olha só, cara, agora ele tá criticando a venda para o Lamáquia. Lembra do Rodrigo Capello, jornalista do Sport TV, que ele é formado em direito esportivo, como é que é? Não é direito esportivo não, cara, é negócio esportivo, alguma coisa do tipo assim, né? Diz que ele é formado, que ele é entendido, né, no assunto, né, e tal, de negócios aí na parte futebolística, na parte esportiva, né? E ele foi totalmente a favor da venda do Vasco para 777 na época. Ele falou que era a melhor coisa que iria acontecer para o Vasco, que era o único caminho que o Vasco poderia seguir, que não tinha outra opção a não ser a venda para 777, iludiu a torcida, chamou o Leveciano de maluco, de lunático, dizendo que ele não tinha projeto nenhum, que o projeto dele era coisa de maluco, que ninguém ia conseguir um empréstimo que ele falou que iria conseguir, das cartas de crédito, né? E falou que o único caminho para o Vasco era a venda para 777. Hoje, o jornalista, né, paulista, que se diz vascaíno, porque ficou com raiva do pai dele, que largou a mãe dele, o pai dele era São Paulino, e ele resolveu torcer para o Vasco, que era o time da onda no ano 2000, né, para afrontar o pai dele, né, por isso que ele foi torcer para o Vasco, né, ele falou, né, que é contra a venda da SAF do Vasco por Lamáquia. Abre aspas aí o seu Rodrigo Capello, jornalista fanfarrão, tá? Vasco avança no campo, mas Fluminense ganha em transparência nas SAFs. Comparando, né, o jogo do Vasco contra o Fluminense, que o Vasco eliminou o Fluminense agora, recentemente. Ó, classificado à fase seguinte da Copa do Brasil, Clube Cruz Maltino opta por sigilo total sobre o novo investidor, enquanto o rival tricolor promete rara abertura de contratos. Olha, cara, porra, eu não vou aqui discutir que o Vasco tratar a venda da SAF como sigilo de justiça, como segredo de justiça, seja uma coisa correta. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo aqui é a incoerência desse sujeito, tá? Como esse cara é hipócrita, cara. Como esse cara, esse Rodrigo Capello, ele é hipócrita. Porque com a 777,
Teve um monte de cláusula lá que estava sob sigilo de justiça, que não foi aberto para ninguém. Ninguém soube que tinha dentro daquele contrato ali na venda da 777 e até hoje não veio à luz do dia o que tem naquela porra daquele contrato. Este filho da puta hoje quer se meter dizendo que isso está errado. Gozado que lá atrás com a 777 foi válido. Lá atrás com a 777 foi correto. Mas agora com Lamáquia não é. Agora não pode acontecer, agora tá errado. Caralho, como é que muda, né, cara? De acordo, né, com as pessoas, né, que estão envolvidas, né? De acordo com os acontecimentos, como é que você muda de opinião, como você muda de roupa, né? É impressionante a incoerência dessa mídia suja com o Vasco da Gama. Gente, vai ser a melhor coisa que vai acontecer pro Vasco, o Vasco ser vendido para esse Marco Lamáquia aí. Pode apostar, porque quando essa galera tá contra, quando essa galera torce o nariz e começa a criticar, é porque vai ser muito bom pro Vasco, tá? Acreditem, cara, acreditem. Agora, quando eles não falam nada, que eles ficam quietos, pode se preparar que vem merda aí pro Vasco da Gama, tá? Então, é isso aí, cara, é minha opinião, tá? Eu acho engraçado como é que as pessoas, cara, são incoerentes, né, cara? É complicado demais, cara. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, tá, gente? Campeonato Brasileiro aqui, hoje teremos aí a abertura, estamos tendo nesse exato momento da 22ª rodada, com 4 jogos, tá? Grêmio pegando São Paulo lá no Olímpico, tá acontecendo agora, já passamos das 4 horas da tarde, né? Remo e Atlético Mineiro, vai ser às 18h30, e o Curitiba pegando a Chapecoense às 20h30, tá? E também teremos Botafogo pegando o Fluminense, o clássico aí, deve ser no Maracanã, no Engenhão, não sei, às 21 horas, tá? Jogos aí desse sábado. O Vasco joga amanhã contra o Bahia, às 16 horas lá na Fonte Nova. A provável escalação do Vasco, né, cara? Que o Pedro Emanuel deve manter o mesmo time, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Jair, Tietê e Thiago Mendes, Andrés Gomes, Brenner, David ou Adson, tá? Tá essa disputa aí no ataque, pode ser o David ou pode ser o Adson aí, fazendo parte aí do ataque vascaíno. Só uma notícia aqui sobre o Andrés Gomes. O Andrés Gomes parece que teve uma proposta de 15 milhões de dólares ou de euros, se eu não me engano, tá? Da Europa. Não sei qual é o time, não foi revelado, tá? Mas parece que o Vasco, pela primeira vez, recebeu uma proposta concreta aí. E essas contratações que o Vasco está querendo fazer aí, com atacantes aí pela ponta esquerda, pela ponta direita, eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que o Vasco deve vender o Andrés Gomes nessa janela. Não sei não, tá? Eu acho que fatidicamente aí o Vasco pode vender aí o Andrés Gomes nessa janela aí, time aí do ano. Uma informação aqui sobre a Sul-Americana, tá? Já foi definido aí a arbitragem de Vasco e Olímpia, tá? Primeiro jogo aqui em São Januário, será o árbitro aí o argentino Darío Herrera, de novo aí uma arbitragem argentina, tá? Assistente 1, Maximiliano Del Ieso, assistente 2, Sebastian Raineri, quarto árbitro Sebastian Zunino, e o VAR, Germán Delfino, auxiliar do VAR, Jorge Balinho. Essa é a arbitragem aí definida, a arbitragem argentina para a Sul-Americana, jogo de ida aqui em São Januário, Vasco e Olímpia do Paraguai. E para finalizar o vídeo, falar aqui, cara, do ex-ponta esquerda Marquinho, tá, cara? O ex-ponta esquerda Marquinho, jogador da década de 80, tá? Tá completando 66 anos, tá? Ele é cria do Vasco desde 76. Jogou de 80 a 84 no Vasco da Gama, 208 jogos, 47 gols, campeão carioca de 82, fez o gol de cabeça, né? O gol do título dessa final. Acho que eu estava no Maracanã nesse dia. Torneio João Avelange de 81 e foi autor do gol do título. Só que o juiz deu gol pro Pedrinho Gaúcho, que cobrou o escanteio, né? E ele emendou de cabeça. Ele deu gol olímpico do Pedrinho Gaúcho. Tá maluco? Foi nítido ele raspando a bola de cabeça, né? E chegou à seleção aí em 1984, mas não foi para a Copa de 86 não, tá? Cara, o Marquinho, cara, era um ponto esquerda que depois do Roberto Dinamite era o jogador que eu mais escutava falar na época. Eu ia pro Maracanã
E sempre que eu ia no Maracanã tinha gol do Marquinhos, cara. Eu fui numa decisão de Taça Rio, Vasco e América. O Vasco venceu de 2-1, gol de pênalti do Roberto Dinamite e gol de peixinho do Marquinho, cara. Tinha sempre gol do Marquinho quando eu ia pro Maracanã, seja contra qualquer time que for, né? Ele ficou até 84 no Vasco, depois ele se transferiu até pro Urubu. Ele foi jogar no rival, chegou a jogar no rival, fez um gol em cima do Fluminense de cabeça, igual que ele fez na final contra o Urubu lá em 82. Se eu não me engano, eu estava nessa final, tá? Se eu não me engano, eu estava nessa final. Pessoal, desejo a vocês um sábado abençoado. Hoje eu tô de folga, tá? Por isso que eu tô aqui tranquilão fazendo vídeo aqui. O vídeo tá grande, mas dá uma moral aí pra mim, tá? Quebra o galho. Tem aí um sábado abençoado. Fiquem com Deus. Final de semana abençoado também. Saudações vascaínas. E amanhã tem Vascão. Vem aqui com um vídeo de pré-jogo para vocês. E eu fui.